O tema do nosso debate de hoje, que conta com a participação de Maria Benigno, advogada especialista em direito eleitoral, também foi presidente da Comissão Eleitoral da OAB aqui no Amazonas. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, Maria. Boa noite. Boa noite, Nayandra. Boa noite, Dante. Boa noite, Amaral. Boa noite a todos que nos acompanham. E é um enorme prazer estar aqui para falar de um assunto que com certeza vai movimentar a eleição de 2022. Sim, você tem muito a contribuir aqui conosco. A gente vem, inclusive, acompanhando esse debate em campo nacional, em todo o Brasil, né? A gente acompanhou recentemente toda aquela polêmica envolvendo o bloqueio do Telegram, né? A gente sabe muito bem que tem um projeto de lei das fake news já tramitando no Congresso há mais ou menos uns 2 anos, já de olho nas eleições desse ano. Mas você acredita, Maria, que esse mesmo caminho que deve ser seguido para que a gente hoje no Brasil consiga garantir a segurança das eleições, do processo eleitoral, garantir mesmo uma democracia mesmo? Sim, esse é um dos caminhos. Na verdade, não existe um caminho único. Tem que ter a união de todos, não só do governo, dos tribunais, da população, dos governantes, dos legisladores, porque, na verdade, a legislação ela vai trazer a norma e a sanção, mas como um dos entrevistados falou, nós precisamos nos educarmos, não só formalmente, mas digitalmente, para compreender quando uma notícia é falsa. Muitas vezes, aquela manchete é o suficiente para que a gente compartilhe. E uma outra situação muito interessante que a última entrevistada falou é não só olhar e dizer eu vou bloquear essa pessoa, realmente tentar informar que aquela mensagem ela é inverídica e dizer para procurar outras fontes e tomar algum tipo de providência, porque senão essa desinformação se propaga e nunca chega a um fim. Mas a legislação é importante, essa questão da PL das fake news, infelizmente, não vai ser aprovada, não é uma legislação eleitoral que precise ter um ano antes da eleição, mas a Justiça Eleitoral, ela tem não só uma lei das eleições, onde consta o que é, o que não é desinformação e qual é a punição. Há uma resolução específica para essa eleição, dizendo que o candidato que propagar ou compartilhar algo que, por qualquer meio simples, ele consegue identificar que aquela mensagem não é verdadeira, ele automaticamente vai dar direito de resposta ao seu oponente ou contra quem está sendo produzida aquela informação, e isso é algo que vai ser automático, porque antes a gente precisava entrar na Justiça Eleitoral, comprovar que havia uma informação inverídica, e hoje existe já essa regra exatamente para tentar impedir a propagação da desinformação na eleição. Essa regra traz uma configuração diferente daquilo que a gente que acompanha eleição há muito tempo conhece como a propaganda negativa. A legislação ela enxerga de maneira diferente o que é uma propaganda negativa e o que é uma desinformação de fato, por mais que ela diga, as duas digam respeito a um determinado candidato? Sim, com relação à desinformação, o que consta na lei e na resolução é que uma informação que você consegue identificar por fontes minimamente confiáveis que ela é inverídica já é suficiente para comprovar que é uma desinformação e automaticamente dá direito, não só na Justiça Eleitoral a esse direito de resposta, mas também às competentes ações civil, criminal, que for cabível. Mas, sim, a legislação ela tem cada vez mais tentado se aproximar do que é a desinformação, mas a gente sabe também que nesse meio tecnológico, cada vez que a legislação avança, a tecnologia também traz outros mecanismos para que essa mensagem se propague. Tanto é que o Telegram, que não era tão utilizado, hoje ele é simplesmente a maior plataforma. E por isso essa discussão com o Tribunal Superior Eleitoral. É impressionante como a gente observa, à medida em que os meios vão dando mais poder para o eleitor de comunicação, eles também trazem oportunidade para quem pensa naquilo que o Dante acabou de dizer, na desconstrução do outro candidato, né? Sim. E essa desconstrução, por maioria das vezes, acaba sendo algo muito baixo, covarde às vezes, mexe com família, mexe com... E o principal daquilo que a gente está debatendo aqui, né? Mexe com o eleitor.
Porque quem propaga uma notícia falsa com essa intenção, com esse intuito, acredita que o eleitor é bobo. O eleitor não vai checar essa informação, ele não vai procurar saber se isso é verdade ou não, ele vai compartilhar isso adiante e rapidinho a gente vai desconstruir a figura daquele candidato que possivelmente está ali liderando algum tipo de eleição. É um aspecto. O outro aspecto é do próprio candidato que tenta se promover com ideias mirabolantes, com mentiras, sem precisar atacar ninguém. E aí ele não chama a atenção, ele não ataca ninguém, então ele não chama a atenção. Mas ele propaga mentiras a favor da própria candidatura. O que pode acontecer com ele, doutora? Nesse caso, o que é muito comum acontecer é o candidato disseminar, né, de forma maciça por esses meios de comunicação, especificamente os aplicativos de mensagem instantânea. Também há uma legislação específica, né, obviamente, depende né, da colaboração dessas plataformas, por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito várias tentativas, várias reuniões, cria grupos de trabalho, comitês né, intersetoriais para que esses aplicativos também forneçam dispositivos para identificar quando há uma disseminação em massa de uma informação que muitas vezes não é para desconstruir um candidato, mas é de alguma forma uma mentira que, no final das contas, vai interferir na democracia. Né? O eleitor não vai estar escolhendo de acordo com a realidade, e sim com algo que está sendo construído e distribuído maciçamente por um aplicativo. Esse é um perigo aí para a nossa democracia, algo que certamente precisa de muita atenção. Olha, pessoal, a gente está debatendo hoje a desinformação e os impactos dela no processo eleitoral. Nossa convidada é a doutora Maria Benigno, especialista em direito eleitoral, tem muita experiência neste assunto. Eu gostaria de seguir com o nosso debate agora, falando da responsabilidade das legendas, dos partidos, principalmente de identificar, quem sabe até de fazer um pacto contra isso. E no momento em que identificarem que ali tem um candidato picareta e mentiroso, que mancha o processo eleitoral, que tira a credibilidade do pleito, tomar a responsabilidade para si e começar, a partir da própria legenda, esse tipo de solução. O que a lei orienta e o que ela diz a respeito da responsabilidade do partido com esse tipo de candidato, doutora? Nesse momento, os partidos políticos são a única instituição, além do Ministério Público Eleitoral, obviamente, legitimado para denunciar na Justiça Eleitoral um provável, uma disseminação de notícia falsa. Os partidos políticos, eles são chamados né, pelo Tribunal para, junto com a OAB, junto com o Ministério Público, junto com outros organismos, até mesmo organismos que são não governamentais, para fazer um acordo de não disseminação de fake news, ou esse nome fake news é um nome que a população tem reconhecido, mas de fato não é o correto, como já foi explicado aqui. Mas os partidos políticos, eles têm essa incumbência né, de fazer a denúncia, eles se comprometeram com o tribunal e, obviamente, eles junto com os seus filiados, eles devem tomar as medidas cabíveis para que isso não afete a democracia. E agora o que a gente vê é que os partidos políticos aqui no nosso estado, eles já têm acionado a Justiça Eleitoral. A gente, muito recentemente, viu uma polêmica do partido do presidente da República acionando a Justiça Eleitoral. Então, hoje, até a convenção, até a escolha formal dos candidatos, são os partidos políticos que detêm essa responsabilidade, junto, novamente, com o Ministério Público, né, que é o órgão que fiscaliza e que deve, com certeza, fazer essa fiscalização, mas os partidos políticos têm essa responsabilidade. Engraçado porque os próprios partidos, muitos até se valem, né? Candidatos, não falando no modo geral de partidos, mas alguns candidatos, pré-candidatos, até se valem das fake news, digamos assim, da desinformação, né? Para conseguir votos, para conseguir conquistar a população. A gente falava há pouco sobre o compartilhamento das notícias falsas, principalmente nos grupos de WhatsApp, no Telegram e tudo mais. E que a gente pode, sim, beber direto da fonte, buscar essas fontes, digamos assim, confiáveis.
Só para explicar para a população, o que credibiliza de fato uma fonte confiável? Como é que a população pode de fato perceber que aquela fonte, não, essa fonte aqui, nessa eu confio? Bom, o TSE, quando criou esse comitê, estipulou vários eixos e um deles é, por exemplo, você verificar, existem as agências de checagem. Então, se você não confia em uma fonte específica, você vai na agência de checagem, hoje existem várias, é um serviço gratuito, e rapidamente, quando se estabelece uma discussão, se é ou não verdade, algo que está sendo discutido na sociedade, essas agências vêm e dizem, sim, é fato, não, é boato. Outro mecanismo que ajuda muito na contenção dessa disseminação de notícia falsa são as instituições serem rápidas quando surgir uma polêmica e algo precisa ser dito que é ou não verdade, automaticamente, imediatamente, o mais rápido possível dizer se é ou não verdade. E o Tribunal Superior Eleitoral tem se mostrado muito ágil quando surgem notícias de que há uma discussão se as urnas eletrônicas são ou não confiáveis, se houve ou não algum tipo de manipulação na eleição, o tribunal não espera, não demora e logo vem a público se manifestar. Então, as agências de checagem, a rapidez, né, das instituições que estão envolvidas no processo e, claro, os meios de comunicação, a imprensa é essencial para o esclarecimento da sociedade. Então, a população sabe que existem órgãos, né, da imprensa que têm efetivamente credibilidade e podem confiar. Você procura o jornal ou o portal e vai lá verificar. Se aquele portal não está discutindo o assunto, é porque tem alguma coisa errada. Então, a imprensa é também um pilar muito importante nesse processo, né, de combater a desinformação.